Pastoreando o Coração da Criança. Autor Ted Tripp. Capítulo 9. Adotando métodos bíblicos. Tipos de comunicação. Geralmente, reduzimos a criação de filhos a estes 3 elementos: regras, correção e disciplina. Funciona desta forma. Você dita regra aos seus filhos. A fase da correção vem quando ele quebra as regras. Na fase da punição, você anuncia o preço que vão pagar por quebrarem as regras. Toda família precisa de regras, correção e disciplina, mas para muitos, esta é toda a extensão da comunicação. Neste capítulo, discutiremos uma rica dimensão de comunicação que deve dar sustentação a tudo o que você diz ao esclarecer as regras, ao chamar seus filhos à prestação de contas e ao designar a disciplina apropriada. Em muitas ocasiões, perguntei a grupo de pais que porção de comunicação aos filhos era feito através de regras, correção e punição, em vez de através dessas mais ricas formas de comunicação. A maioria dos pais rapidamente reconheceu que 80% a 90% de sua comunicação consiste em regras, correção e punição. Tipos de comunicação. A comunicação deve ser multiforme, abundante e rica em textura. Necessita incluir encorajamento, correção, repreensão, apelo, instrução, aviso, compreensão, ensino e oração. Todos esses fatores precisam fazer parte de sua interação com seus filhos. Paulo instrui-nos a modificar o modo de falar a fim de adequá-lo à necessidade do momento. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Ele demonstra que as diferentes condições do ouvinte exigem formas de falar diferenciadas. Causamos grandes danos quando deixamos de discernir que tipo de comunicação é apropriada ao momento. Lembro-me de ter errado em repreender agudamente um de meus filhos por estar com má aparência. Ele tinha 8 anos. Parecia-me que sempre estava desarrumado. Eu não estava errado por falar com ele sobre sua aparência, mas errei ao repreendê-lo quando realmente ele precisava de instrução. Ele não estava se rebelando, nada tinha feito para merecer censura. Simplesmente precisava de instrução paciente. Dia mais tarde, ao perceber que o havia magoado, tive de pedir-lhe perdão pela minha repreensão injusta. Pensemos sobre algumas definições simples de comunicação. Encorajamento. As crianças precisam de comunicação que inspire e tornem-nas cheias de esperança e de coragem. Falei um certo dia com um adolescente que acabara de irar-se contra seus colegas. Após acalmar-se, pôde falar racionalmente. Não adianta, disse ele. Simplesmente eu não deveria participar daquele jogo. Toda vez que eu faço, alguém me deixa com raiva e acontece isso. Esta não era obviamente uma oportunidade para o repreender. Este rapaz sabia que estava errado. Tinha um senso de sua incapacidade de mudar as características fundamentais de sua personalidade. Precisava ser encorajado pelo fato que Cristo veio, porque somos pessoas pecadoras e necessitadas. A repreensão ou mesmo a instrução teria sido inadequada naquele momento. Seus filhos conhecem a dor do fracasso. Eles, assim como você e eu, ocasionalmente olham sem esperança para as circunstâncias. Você pode ajudá-los a avaliar as razões do desapontamento. É necessário ajudá-lo a entender as promessas de Deus. Você pode impeli-los a encontrar coragem, esperança e inspiração em Deus, o qual está perto dos que têm o coração quebrantado e contrito. Correção. Às vezes, uma criança precisa ser trazida à conformidade com um padrão. A correção conserta algo errado. A correção dá a seus filhos entendimento do que está errado e do que pode ser feito para corrigir o problema.
A correção ajuda seus filhos a entenderem os padrões de Deus e os ensinam a avaliar seus comportamentos em relação àquele padrão. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, nos recorda que a correção é uma das funções da palavra de Deus. Minha esposa Marge, certa noite, conversava com nossa filha. Era uma dessas ocasiões em que o assunto que levou à conversa se tornara secundário por causa do que estava acontecendo durante a conversa. Nossa filha estava praticando o jogo da correção como uma profissional. Concordava com tudo através de movimentos de cabeça e fazia todos os comentários necessários. Porém, a mãe sentiu que o seu coração não estava ligado à sua cabeça. Marge testou sua suspeita fazendo umas perguntas investigadoras e rapidamente entendeu a necessidade de corrigir Heather. Ela abordou a reação de Heather nos termos de Provérbios 9 e o contraste entre a maneira que um zombador e uma pessoa sábia recebem a correção. Marge administrou a correção, ajudando Heather a entender o padrão de Deus e a avaliar seu modo de agir nos termos deste padrão. A resistência de Heather rapidamente derreteu-se em uma torrente de lágrimas. A conversa continuou produtivamente. Repreensão. A repreensão censura o comportamento. Às vezes, um filho tem de experimentar seu sentimento de alarme, choque e consternação acerca do que fez ou disse. Por exemplo, sempre ensinamos nossos filhos que há alguns limites necessários à liberdade de falar. Nunca deveríamos dizer às pessoas que os odiamos e lhe desejamos a morte ou o mal contra elas. Tais frases trariam dura repreensão. Diríamos com evidente alarme e indignação: é errado falar assim, não quero que fale deste modo novamente. A isto seguiria, é claro, outras formas de comunicação, tais como instrução, encorajamento e oração. Apelo. Esta é uma comunicação séria e intensa. Envolve rogar, solicitar, instar e até implorar. No entanto, não é o pedir de um mendigo. Antes, é o forte apelo de um pai ou de uma mãe que, entendendo seu filho, conhecendo os caminhos de Deus e percebendo o extremismo de um determinado momento, expõe as suas almas e roga-lhes que haja com sabedoria e fé. O apelo é uma forma especial de comunicação para uso em caso de extrema importância. Adquirimos entendimento sobre o apelo em Provérbios 23. Não podemos deixar de ouvir o ardente apelo camuflado nas palavras de Provérbios 23, 26. Dá-me, filhos meu, o teu coração. Tenho usado este tipo de comunicação ao falar com os meus filhos sobre a importância de evitar os pecados sexuais, tais como a pornografia. Em diversas ocasiões apelei a eles acerca do perigo de se exporem à impureza. Tenho falado sobre como o pecado sexual degrada a imagem de Deus no homem, impedindo que o homem respeite o nome de Deus como santo e glorioso. Tenho avisado que uma vida de desajuste sexual é um alto preço a se pagar por momentos passageiros de excitação. Mesclei meu apelo com encorajamento sobre as alegrias conforme orienta a Bíblia do sexo dentro do casamento, como portador de uma beleza que está além da descrição. Você encontrará uma instrução a este assunto em Provérbios 5, 7. Obviamente, não tive conversas como essa todos os dias, mas apelos periódicos sobre questões importantes produzem bom fruto. Instrução. A instrução é o processo de fornecer uma lição, um preceito ou uma informação que ajudará seus filhos a entenderem seu mundo. Sendo pai, você está lidando com pessoas jovens que têm uma grande lacuna em seu entendimento sobre a vida. Eles precisam de informação acerca de si mesmo e dos outros. Têm necessidade de entender o mundo da realidade espiritual e os princípios do reino de Deus. Seus filhos precisam de um referencial pelo qual possam entender a vida. Provérbios de Salomão são uma rica fonte de informação sobre a vida. O filho que começa a entender em Provérbios a descrição do tolo, do preguiçoso, do sábio, do zombador, etc., desenvolverá o discernimento sobre a vida.
Maravilhei-me ao ver meus filhos interagirem com sua experiência enquanto cursavam o ensino médio em uma profundidade de entendimento e percepção que eu mesmo nunca conheci quando cursei o mesmo período escolar. Eles têm sido capazes de avaliar suas reações em formas que eu não pude fazer até bem próximo dos meus 25 anos. A razão? A instrução nos caminhos de Deus tem lhes fornecido a sabedoria bíblica. É isto que fala o Salmo 119. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, 98 ao 100. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Salmo 119, 104. Aviso. A vida de seus filhos estão rodeadas de perigos. Os avisos nos colocam em guarda contra o provável perigo. O aviso é um tipo de conversa misericordiosa, pois é o equivalente a se colocar uma placa próximo a uma ponte caída, informando ao motorista sobre o perigo. Um aviso fielmente nos alerta do perigo enquanto ainda é tempo de escapar sem danos. Um pai que mantém alerta pode capacitar seu filho a escapar do perigo e a aprender durante o processo. O aviso preserva. Os seguintes provérbios contêm avisos aos sábios e aos de discernimento. A mão diligente dominará, mas a remissão será sujeita a trabalhos forçados. 12:24. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. 13:18. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. 14:23. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 15:1. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. 16:18. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. 17:19. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. 19:15. Esta é apenas uma lista sugestiva dos avisos de Provérbios. Um dos modos mais poderosos de alertar nossos filhos é encher suas mentes de avisos da Bíblia. Como funcionam os avisos? Um aviso é simplesmente uma frase esclarecendo que a atitude A conduz à consequência B. Por exemplo, a preguiça leva à escravidão. A pessoa preguiçosa acaba em alguma forma de servidão. O aviso é uma aplicação do princípio do semear e colher, o qual vemos constantemente citado nas Escrituras. Avisar seus filhos não é uma questão de citar ditados populares a eles quando estão saindo de casa e indo a algum lugar, mas sim fazê-los conhecer o princípio do semear e colher, tal como é encontrado na Escritura. Avisar é gastar tempo ajudando-os a entenderem as muitas frases do tipo A conduz a B, escritas nas Escrituras. Eventualmente, eles começarão a entender e a adotar estes bons procedimentos. Uma vez que seus filhos comecem a internalizar essas verdades, suas atitudes e comportamentos serão poderosamente influenciados. Nossa filha passou seus primeiros anos escolares em uma pequena escola cristã. No segundo grau, ela teve de ir para uma escola pública em nossa comunidade. Quando a deixamos na escola no primeiro dia, sentimos um nó em nossa garganta. Enquanto a víamos ultrapassar as portas desta grande escola, sabíamos que não conhecia ninguém. Nos dias que se seguiram, foram os avisos e encorajamentos de Provérbios que a capacitaram a formar boas amizades. Provérbios 14:7 avisa sobre os tolos e nos instrui a permanecerem afastados deles. Também identifica os tolos. O tolo mostra sua tolice imediatamente. 12:16. Quem espalha a difamação é um tolo. 10:18. Estes e muitos outros avisos são base para a sábia discriminação ao formar amizades. Embora nunca tivesse estudado em uma escola grande, as Escrituras a prepararam para fazer escolhas sábias. Na prática,
Como funciona esse processo? Ouve conversa como esta. Oi, você é aluna nova, não é? Qual é o seu nome? Heather. Eu sou Tina. Vamos comer um lanche juntas? Vou contar-lhe tudo sobre esta escola. Você está vendo aquela garota? Aquela vindo para cá? Ela é Cristina, é muito popular. Ela se acha maior porque tem roupas bonitas e seu namorado é jogador de vôlei. Eu não a suporto. Ah, oi Cristina, essa é a minha nova amiga Heather. O que Heather está aprendendo? Que Tina é uma fofoqueira. Embora tenha quebrado o gelo com Heather, não é alguém que quem Heather possa confiar. O entendimento de provérbios preparou Heather para fazer uma avaliação com discernimento acerca daquela mocinha. Os avisos que havia recebido e internalizado como parte do seu sistema de valores deram-lhe discernimento. Ensino. O ensino é o processo de partilhar conhecimento. Ensinar é fazer alguém conhecer algo. Às vezes, o ensino acontece antes que se precise dele. Com frequência, é realizado mais poderosamente após um fracasso ou problema. Sendo um pai temente a Deus, você tem muito a partilhar. Ao extrair o conhecimento da Escritura, você pode ensinar seu filho a entender a si mesmo, os outros, a vida, a revelação de Deus e o mundo. É necessário partilhar ativamente o conhecimento com seus filhos. Oração. Embora a oração não seja comunicação com seus filhos, mas com Deus, ela é, no entanto, um elemento essencial de comunicação entre o filho e o pai. Frequentemente, uma penetrante percepção a respeito dos filhos acontece quando eles oram. Entender o que oram e como oram é sempre uma janela para suas almas. Do mesmo modo, a oração do pai fornece instrução e entendimento à criança. Não estou sugerindo que você ore para que a criança se favoreça disso, mas reconheça que ao ouvir a sua oração, seu filho receberá a comunicação da sua fé em Deus. Resumo. Este é o ponto. Sua comunicação com seu filho tomará muitas formas. As ricas e sutis nuances de cada forma de comunicação descritas acima podem ser refletidas na comunicação com seus filhos. Cada um dos elementos dessa lista sugestiva, mas de forma alguma exaustiva, será entretecida um no outro, a fim de fornecer uma rica tapeçaria de comunicação. Por exemplo, você pode apelar a seu filho de uma forma que avisa ou de uma forma que encoraja, ou você pode instruir de uma maneira que repreende ou que orienta. Os elementos da comunicação podem ser entretecidos de muitas formas. Aplicação prática. 1. Em que proporção a sua comunicação se restringe? 2. Quando tem problemas em casa, como você procura resolvê-los com um novo conjunto de regras e punição ou com formas de comunicação mais ricas? 3. Faça um esboço de como você falaria ao seu adolescente que aparentemente tirou algum dinheiro de sua carteira, mas não admite ter sido ele. 4. Quais são as questões de qualidade no relacionamento que devem ser consideradas se você deseja ser capaz de apelar a seu filho de modo cativante? 5. Como você encorajaria seu filho se ele tivesse fracassado miseravelmente, mas parecesse genuinamente desejar a ajuda de Deus? 6. Dos tipos de comunicação mencionados neste capítulo, em quais você é mais competente? Em quais você é menos competente? 7. Em última análise, a comunicação é um reflexo do coração. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. Das questões que o coração está cheio, quais causam impacto em sua habilidade de comunicar eficazmente?